Você está ouvindo Mulheres em Tempo, um podcast para falar sobre a conexão entre mulheres e livros. Eu sou Melissa de Sá, escritora e professora de literatura, e converso com a Jéssica de Sá, bibliotecária e mediadora de leitura. A cada episódio, vamos nos debruçar sobre as páginas de obras que colocam mulheres na pauta. Vem em tempo! Nesse episódio, vamos discutir o capítulo 3 de Mulheres que Correm com os Lobos, intitulado Farejando os Fatos, o resgate da intuição como iniciação. Como adultas, precisamos muito pouco de licença, mas sim de maior criação, de maior estímulo dos ciclos selvagens. Nas suas entranhas, a mulher sabe que existe um toque de morte ao insistir em ser aquela pessoa boa demais por muito tempo. O episódio de hoje tá muito especial, eu acho que vocês vão gostar. Mas antes de começar, vamos falar um pouquinho da história da Vasalisa, a Sabida, que é o conto que a Clarissa Pinkola Estés usa para discutir o princípio da iniciação feminina. Nesse conto, conhecemos Vasalisa, uma menina que perdeu a mãe quando criança. Morando com uma madrasta e suas filhas, ela só tem uma pequena boneca de companhia, dada por sua mãe pouco antes de morrer. Vasalisa é muito maltratada e vive uma vida meio de Cinderela, limpando e fazendo tudo para a madrasta e irmãs, sendo humilhada, mas achando que, se for boazinha, uma hora elas vão reconhecê-la. Um dia, a madrasta traçou um plano cruel, apagou o fogo da casa no meio da noite e pediu que Vasalisa fosse buscar lenha. A ideia é que ela morresse na floresta mesmo. Vasalisa então se embrenha na mata, mas descobre que a boneca em seu bolso está viva e que tem muitas ideias para dar sobre o caminho que ela deve seguir. É assim que a menina chega à estranha casa de Baba Yaga, uma bruxa anciã, que lhe coloca para realizar uma série de tarefas impossíveis caso ela queira permanecer viva. Com a ajuda de sua boneca, Vasalisa consegue vencer, descobre alguns segredos de Baba Yaga e ganha da própria bruxa uma caveira luminosa. Agora de posse do fogo, Vasalisa volta pela floresta, aprendendo a não temer seu próprio poder, e ao chegar de volta em casa, deixa a caveira queimar sua madrasta e as irmãs. Deixou de ser Cinderela, Vasalisa. Presença ótima no nosso podcast, estamos muito felizes de ter a Raquel aqui. E a primeira coisa que eu queria perguntar para ela é qual que é a sua relação com o livro Mulheres que Correm com os Lobos? Como é que esse livro foi parar na sua vida? Mas antes de aprofundar nessa conversa, vamos deixar a Raquel se apresentar. Olá! Bom, meu nome é Raquel, sou psicóloga e escritora e também produzo conteúdo online. Vocês podem encontrar aí todos os meus conteúdos no YouTube, no podcast, Instagram, Facebook. Lá eu compartilho um pouquinho os meus escritos e os meus estudos que estão atualmente muito relacionados com o processo de compreensão de si da mulher moderna. E para mim é um prazer estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre esse livro que tem tanto a nos acrescentar nesse processo de compreensão de si. Então, esse livro é interessante porque veio parar através da minha mãe. Minha mãe ganhou esse livro há muito tempo, eu devia ter 10 anos de idade, alguma coisa assim. Me recordo dela ganhando esse livro ainda quando eu era menina. Então, esse livro sempre foi um livro de cabeceira da minha mãe. E eu nunca tive um contato muito grande. Aí, quando eu fui ter mesmo um contato com esse livro, foi lá para os meus 18, 19 anos, quando eu estava dando aula de dança e querendo, ao mesmo tempo, levar para as minhas alunas um pouco sobre o estudo, né, do desenvolvimento da mulher, compreender esses processos que a gente vai vivendo em cada etapa, né? Porque acho que esse livro ele vai trazendo isso, vai abrindo janelinhas das experiências psíquicas e experiências também na nossa vida, né? Com a relação com o outro, encontro com o outro. Enfim, então foi nesse momento. E aí, assim, a minha relação com ele é quase como se fosse um oráculo. O primeiro foi como um estudo para as alunas, mas esse trabalho, inclusive, com as alunas foi muito mais eu me estudando, porque foi ali que eu entendi que eu queria trabalhar com círculos de mulheres, não só com a dança, né? Então foi uma ferramenta, assim, para elas e para mim.
Depois ele se tornou um livro de cabeceira, mas como um oráculo. Estou passando um momento difícil ou estou num momento que estou precisando disso aqui. Aí eu vou lá e abro e leio o conto que vier, assim, né? Tô fazendo isso pela segunda vez, apesar de eu achar que também super vale ler ele direto, mas eu nunca fiz isso, nunca li ele direto, sempre É abria. mesmo? Que legal isso. Mas vale ler direto, né? Porque eu já vi que às vezes ela fala de um conto, passou, porque tem sentido. Uhum. Eu fui assim, vou fazer desse jeito. E aí foi. Assim, acaba sendo um livro de estudo mesmo e de consulta mesmo, um oráculo. Ai, que interessante. Então você faz uma leitura intuitiva dele, né? Ela fez uma leitura bem intuitiva. Então, esse capítulo, né, que a gente vai ver, que é Farejando os Fatos, o resgate da intuição como iniciação, ele vai resgatar um conto russo sobre a Vasalisa, que é uma história bastante antiga, mas que é uma das poucas que tem, né, ainda a história completa, não sofreu muitas modificações ao longo do tempo. A intuição é o tesouro da psique da mulher. E aí eu queria te perguntar, Raquel, como que funciona isso, assim, como que essa intuição funciona para as mulheres? Por que ela é importante? Então, muita coisa. Eu acho que a intuição, verdade, a gente vê isso durante o conto todo, né? Assim, mas a intuição ela vem de várias formas para gente. E para mim a intuição ela é o contato, na verdade, com o nosso inconsciente. E eu diria que a intuição, óbvio, a gente está falando aqui para mulheres, né? Mas a intuição ela também é um aspecto psíquico do homem também, mas que está muito ligado com essa força psíquica relacionada com o feminino, porque a intuição ela exige muito da nossa capacidade de lidar com o mistério vazio, o escuro e a travessia. A gente vê isso, né? É um conto de enfrentamento o tempo inteiro, né? Se a gente for pensar o quanto que ela tem que ir abrindo mão de várias situações para ela entrar na mata, para ela encarar a Baba Yaga, para ela... Então, a intuição, quando eu penso na intuição, eu diria que seria mesmo uma comunicação com o inconsciente. E aí aqui eu estou falando bem dentro da perspectiva junguiana, né? Tem um texto, inclusive, muito bom que pode ajudar muito. Assim, eu me recordei muito dele relendo para estar aqui com vocês, do livro O Homem e os Seus Símbolos, o primeiro capítulo, que é escrito pelo Jung, que fala conhecendo ou entrando no inconsciente, uma coisa assim. Faz essa dimensão que somos dois em um só, somos duas em uma só, né? O consciente e o inconsciente. E o inconsciente, ele não é esse lugar só que a gente recalca, só joga as coisas que a gente não consegue ver, que a gente não quer ver, que a gente não consegue lidar na nossa infância. Mas também, ele guarda uma potência de criação muito grande. Então, a intuição, ela seria essa ponte, sabe? Que faz a comunicação entre o inconsciente e o consciente. Aquilo que você precisa de ver e que você não está vendo, não está palpável, não é tangível, não foi dito, não foi visto, não foi sentido com os nossos sentidos, assim, mas está ali. Sim, e eu achei interessante que você falou sobre a intuição, porque a intuição é uma espécie de inteligência, né? E às vezes a gente tem essa ideia de que a intuição é uma coisa muito mística, que é uma coisa que poucas pessoas têm, que é só aqueles que têm um dom, né, da intuição, como se fosse uma coisa muito misteriosa, mas na verdade é parte da gente, né? Então agora passando aqui para a história, a primeira tarefa fala sobre permitir a morte da mãe boa demais. E aí ela vai falar um pouco sobre esse arquétipo que a gente teria dentro da nossa psique, né? Dessa vontade de uma segurança mesmo, que nos impede um pouco de ousar, né? De ir atrás das coisas. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse processo de amadurecimento mesmo, de como que é deixar essa mãe boa demais para trás, como que a gente pode ver isso na nossa vida também. Assim. Partindo dessa ideia, né, que todos os personagens e todos os elementos que aparecem no conto fazem parte da nossa estrutura psíquica, é interessante a gente pensar que essa mãe boa demais, ela é importante, ela até fala isso, né, numa parte aqui, que é necessário que essa mãe exista. Mas ela também precisa de morrer, porque tem uma hora que a gente não pode ser só mais uma cria da mãezinha que fica ali no quentinho, no ninho, aproveitando. A gente precisa também criar. O momento em que a gente abre mão, eu diria que é assim, é sair da zona de conforto, né? É realmente assumir
os desafios e apostar num caminho, porque a intuição também é isso. Seguir a intuição não é saber para onde você está indo necessariamente. Você pode até ter uma ideia de que você está escolhendo esse caminho, de que você está querendo algo na sua vida e por isso você vai fazer essas escolhas. Mas não é uma promessa, porque você pode fazer a escolha com um desejo de realizar ou de alcançar X coisa, mas no percurso a coisa vai se mudando. Então, esse processo a importância que a mãe boa demais morra, né, dentro de nós, lembrando que a gente tem esse processo cíclico, então essa mãe, ela não morre 100%, né? Ela entrega a boneca, ela dá a sua bênção. É um momento em que a gente escolhe sair do ninho, escolhe arriscar, escolhe dar um primeiro passo. Eu posso dar um exemplo rapidamente aqui de um sonho que eu tive uma vez. Eu estava numa situação muito delicada, eu estava num momento muito difícil, tendo que fazer uma escolha se eu ia numa reunião que era muito importante a minha presença, realmente era algo assim essencial para resolver uma série de coisas que eu era uma das responsáveis. Só que tinha um lado meu que falou assim, não vá, não vá. E eu falei, mas como que eu vou ouvir essa voz? Porque existe o certo e o errado, e se eu não for, vai ser isso e aquilo. E aí eu tive um sonho que um rio, que é uma característica que o meu self se manifesta, né? O nosso self, o self selvagem, tem alguns símbolos que eles se manifestam no nosso inconsciente, né? Eles usam símbolos universais para trazer uma informação da experiência individual. E ele me separava de todo mundo que estaria na reunião. E se eu atravessasse esse rio, eu morria afogada. Então, assim, por que eu estou falando isso? Depois desse sonho, eu não tive coragem de ir contra o meu inconsciente, sabe? Era como assim, eu não posso fazer isso comigo. Ouvir a intuição não é fácil. Deixar a mãe boa demais morrer dentro de nós é aceitar que existe um conflito importante de uma parte que quer ficar no ninho, quer ficar quietinha, não quer brilhar, não quer aparecer, porque quando a gente aparece, quando a gente escolhe, quando a gente se coloca, a gente está vulnerável. Não tem outro jeito, a gente fica vulnerável ao outro que a gente escolhe se relacionar, fica vulnerável às pessoas que você vai entregar o seu tesouro profissional, ou a sua amizade, ou a sua sinceridade. Quando você se abre, quando você sai da sua casa, né, interna, do seu casulo, você está ali exposta. Isso, às vezes, causa muito medo, porque a gente tem medo de não satisfazer o outro. E a mãe boa demais, ela quer sempre satisfazer o outro. Sempre, sempre, sempre. Então, eu diria que essa primeira tarefa é deixar, e esse aspecto nosso que quer o tempo inteiro cuidar e alertar. Mas é um alerta que nos paralisa, um alerta que a gente acha que a gente está caminhando, mas na verdade a gente às vezes está só fazendo o que os outros querem para ainda permanecer num lugar em que a gente não tem que entrar em contato com o nosso real desejo. Essa vontade das mulheres, né? A gente até já discutiu um pouco isso no podcast, de ser a boazinha, a síndrome da boazinha, de achar que a gente vai ser aceita, sendo que a gente não é, sendo que é justamente o contrário, né? Porque não tem como a gente pertencer a um lugar sendo o que a gente não é, né? Tentando agradar, tentando sempre se ver pelos olhos do outro. Né? São aquelas mulheres, sabe, que a gente vê que todo mundo fala, ela é louca, tem algum problema, meu Deus, como que ela está fazendo isso? Né? As mulheres que escolhem abrir mão dessa mãe boa demais, é a gente transgredindo e aceitando mesmo o que vem de dentro. E aí é a famosa louca, a fora da curva, né? A problemática, porque quando você abre mão da mãe boa demais, e isso vai aparecer em alguma das tarefas aqui, é quando a gente tem que entrar em contato com o diferente. E aí é muito interessante que esse diferente é dentro. Então, é um mergulho para dentro mesmo. O que em mim é diferente e o que me faz ser, de fato, um ser singular que coloca para fora essa singularidade. A gente é totalmente singular, né? Não tem jeito. Mas a questão aqui que eu quero trazer é quando a gente fica em silêncio, quietinho, no nosso ninho, sendo protegida pela mãe boa demais, com medo de colocar para fora essa singularidade.
Então, essa coisa de ocupar o nosso lugar no mundo, encontrar o que a gente veio fazer, ou talvez isso do propósito, né, que se fala muito hoje, é muito mais sobre a gente aceitar o estranho dentro da gente, porque é através desse estranho que a gente encontra o si mesmo, né, o nosso self, aquilo que é único nosso, do que olhar para fora e falar, deixa eu ver, como é que eles estão fazendo? Ah, então eu vou por esse caminho. Não, não é isso é possível, né? A gente olhar e aprender com o outro. Mas o caminho de você, de fato, encontrar o seu fogo criativo, né? Aquilo que vai te dar força, é o contato com o estranho dentro de si. E eu acho que nisso, que é o grande desafio, né, das mulheres que a gente conhece, é isso, né? E eu acho que aí a gente vai entrando um pouco na segunda tarefa, né, Jéssica, que você queria falar sobre ela. Pois é, a segunda tarefa seria denunciar a natureza sombria. E aí a Vasalisa, ela vai descobrir que ser boazinha, ser gentil e simpática não fará a vida florir. Isso nos mostra, né, essas personagens que aparecem na vida dela, a madrasta, com as filhas, né, da madrasta e tal. Elas, na verdade, vão representar elementos pouco desenvolvidos da nossa própria psique, né? Elementos ali que a gente considera que são perversos, que a gente relega às trevas, que são consideradas as piores partes de nós mesmas, né? Então, a madrasta e as filhas, elas vão ser consideradas aí como esse material sombrio, negativo, que a gente joga lá para a nossa sombra, né? Que a gente acha que não é muito aceitável socialmente, mas que são também partes de nós. Só que essas madrastas que existem dentro da nossa mente, elas vão ficar falando, né, que a gente não é boa o suficiente, que a gente não tem a coragem necessária, que a gente é tolo e sem graça, e isso pode acabar sugando a nossa força psíquica e fazendo o nosso fogo se extinguir. Então, isso assim, eu fiz um apanhado geral aqui do que a Clarissa falou, mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Raquel, sobre esses aspectos, né, que a gente reprime, que a gente joga para a sombra. Como que você vê isso? Esse lado nosso que está ali o tempo todo explorando do nosso valor mesmo, explorando da nossa capacidade e sugando essa energia criativa. Na segunda etapa, o que acontece aqui é ela tendo que entrar em contato com essa madrasta e com essas filhas que querem que ela morra. E para ela morrer, apaga o fogo. O fogo é representa aqui principalmente essa questão da criatividade, né? Mas o fogo também a gente pode pensar num processo transformação, num elemento que traz esse processo de renovação. E aí aqui a gente tem uma questão que é dual e é importante, que é, ao mesmo tempo que essa madrasta e essas filhas exploram, colocam ela num lugar de inferior, não reconhecem a beleza dela, querem que ela morra, querem que o fogo da nossa psique morra, mesmo tendo todo esse desejo desse nosso aspecto punitivo, vamos colocar assim, desse aspecto que sempre está nos auto-sabotando, ele é fundamental também, porque é por causa delas, por causa dessa madrasta, é por causa dessas filhas que a Vassalisa tem que ir atrás do fogo. E essa jornada dela, né, de entrar na floresta escura, de sentir medo, de ter que lidar ali com a boneca mexendo, e falar agora para cá, encarar uma deusa megera que é, pra gente, colocada como feia, por causa do nariz que desce, que encosta com o queixo, que é para cima e que assusta, etc. Se não fosse a madrasta, ela não teria feito toda essa jornada para entrar no escuro, para estar na incerteza do caminho, para ter que ouvir e criar uma intimidade com a boneca para encontrar o estranho dentro de si, que é a Baba Yaga, né? Não teria acontecido nada disso. Então, eu acho que aqui essa tarefa ela fala dessa deixar acumular a tensão entre quem se aprendeu a ser e quem se é realmente. Mas aqui traz isso, ela está te despertando. São desafios importantes da vida, as dores que a gente vive, para dilatar um pouco a nossa consciência. E aí, quando eu falo expandir a consciência, dilatar, é deixar vir à tona
todos elementos que estão no inconsciente que precisam vir para a nossa consciência para a gente elaborar e entender. Esse aspecto negativo dessa que auto-sabota, que desvaloriza, que seria a madrasta, a filha, é fundamental que ele venha para a consciência, porque são esses aspectos que são a chave para a gente, através deles, entrar em contato com a nossa potência criativa, que também está no inconsciente, que também está no escuro. Então, uma coisa não se separa da outra. É a sombra que a gente carrega, é como se fosse um grande saco que está atrás da gente, que a gente vai pondo as coisas, mas ali tem muito tesouro e muita coisa ruim. E é exatamente nesse conflito que a gente entende o que a gente quer que venha para a consciência, né? Assim, o que a gente quer trazer para o mundo. Sim, nossa, você falou tudo, assim, porque é nesse sentido que vai aparecer essa utilidade, né, desse material que está lá na sombra, a gente, né, trazer para a consciência realmente esse material para nos impulsionar, né? E isso que, de certa forma, vai impulsionar a sair desse lugar ali que tá confortável, que tá familiar, mas que não tá bom também, né? Bacana. Então, agora eu acho que a gente já pode ir para a terceira tarefa. Vai lá, Melissa. Então, a terceira tarefa é navegar nas trevas, que na história é a parte em que a Vasalisa realmente é tensa, mas a boneca fala com ela, mas ela acaba confiando na boneca, e é interessante porque ela dá comida para a boneca também, né? Ela tem um momento ali assim de carinho com a boneca. A Clarice vai falando aqui no livro que a boneca ela representa essa ideia de pequena vida, né? Ela vai falar por isso que tem boneca em voodoo, feitiço de amor, rituais, essas coisas todas usam essa ideia da boneca para representar isso. Eu acho que esse passo ele é mais sobre confiar na veracidade da própria intuição, que eu acho que mais difícil do que ouvir a intuição, que é o que a gente falou lá na primeira etapa, eu acho que é confiar de que aquilo faz sentido. Igual no exemplo que você deu, Raquel, sobre o seu sonho, a gente pensa assim, nossa, realmente, então eu tive essa intuição de que eu não deveria fazer isso, né? Não deveria ir nessa reunião. Mas daí a gente dá aquele voto de confiança, né? De falar, mas isso não faz sentido, eu tenho que ir, né? Eu acho que esse diálogo que se torna difícil, né? Porque a gente não aprendeu como usar essa intuição. Pelo contrário, a gente às vezes é reforçado assim por instituições, seja família, seja escola, a ser racional e assim, não, você não pode fazer o que você quer, você tem que fazer o que você deve. Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre essa questão da confiança na intuição, que às vezes pode parecer uma coisa cega, né, uma coisa meio louca. Então, o processo da intuição, de confiar na intuição, é arriscar. E aí, às vezes, você vai arriscar em algo e vai ver que não era intuição, era outra coisa, mas não era intuição. E tá tudo bem, mas você apostou, você foi. Eu acho que a intuição, ela é isso, sabe? Pra gente desenvolver a intuição, a gente precisa de alimentá-la com vida. E a gente só nos alimenta de vida vivendo, né? A gente tem as ferramentas que estão aqui. Aí, pensando nas mulheres com útero, é o ciclo menstrual, que às vezes a gente não vai ter uma intuição como pensamento. Aí, às vezes, fica mais difícil ainda, porque são 1000 pensamentos. Então, vai para o corpo, vai para os sonhos, vai para as pequenas vontades que, às vezes, elas são vontades estranhas, nem que seja, hoje eu acho que eu vou passar por essa rua. E aí você passa numa rua totalmente diferente, que você sempre voltava do seu trabalho, e ali você encontra uma pessoa, ou você vê um lugar que é interessante e que de um jeito ou de outro pode te trazer alguma experiência, pode trazer algum sinal sobre questões que você está vivendo. A vida, ela dá muitos sinais, seja em acontecimentos externos, ou seja, no nosso ciclo, através dos nossos sonhos, através da escrita, né, de uma autoescrita. E aí é realmente um processo de, peraí, o que está de fato aparecendo? Um processo muito doloroso, não é fácil, porque exige escolha. Eu acho que o mais difícil de apostar é porque você vai perder. Alguma coisa você vai perder, mas você vai ganhar. E aí vem uma coisa que eu falo isso para mim diariamente, gente. Isso assim, prefiro o não do outro do que o não que eu dou a mim mesma. Isso às vezes soa como egoísmo. A minha escolha de não ir nessa reunião soa como egoísmo. Mas escolha primeiro em mim, obviamente que não prejudica ninguém, né? Não estou falando nesse sentido, mas eu estou falando desse contato
com essa voz que ela tá te preservando de um jeito muito diferente da mãe boa demais, porque a mãe boa demais, ela quer te esconder. A intuição, ela quer te lançar para o mundo, mas ela ainda te protege. E te protege dessa madrasta, te protege dessa mãe boa demais. Essa questão do não, né, para nós mesmas, principalmente nós mulheres, né, que a gente é ensinada de que se a gente falar um não, por menor que ele seja, a gente está sendo egoísta. Porque tem essa ideia de que mulher tudo doa, tudo faz. Então a gente sente, acho que muito grande esse peso do dizer não e do julgamento, né, de ser egoísta ou não. E você falando essa questão da intuição, que às vezes a intuição ela não é um pensamento racional, às vezes ela é uma sensação. Eu me lembrei muito de quando eu comecei a me relacionar com o meu atual marido, que eu lembro que eu estava dentro de um Uber com a Jéssica, voltando de um lugar, e eu falei assim, eu quero descer desse Uber agora, e eu tenho que ir no bar encontrar com ele agora. Tipo assim, que eu sabia que ele estava num determinado bar, e eu falei, eu quero ir, mas esse sentimento não veio de uma forma racional, de não, eu quero descer desse Uber e encontrar com ele no bar. Veio de uma inquietação muito grande corporal, assim, e isso me fez ter um impulso de, para o Uber ali, eu vou descer. Foi uma decisão muito arriscada, assim, mas que veio dessa intuição muito inquieta, né? E que eu resolvi apostar de, tipo assim, se eu ficar aqui dentro desse Uber, eu vou ficar muito desconfortável. Eu não quero ficar desconfortável. E era, na verdade, um desejo, né? Era a vontade de realizar um desejo de ir ali me encontrar com uma pessoa, né? Mas aí faz a gente entrar na quarta tarefa, né, Jéssica? Que é da megera selvagem. Gente, só assim, fazer um pequeno comentário antes da gente entrar na quarta tarefa, que essa representação da boneca, ela me chamou bastante atenção, igual a Melissa falou, né, que em muitas culturas a boneca é utilizada, que ela representa a pequena vida. A Clarissa fala também que ela representa o espírito interior das mulheres, a voz da razão, do conhecimento, da conscientização íntima. E aí ela, no conto, ela representa a intuição da Vasalisa, que fala também que as bonecas servem como talismãs. E isso me tocou muito, assim, que me lembrou de uma coisa muito querida, assim, no início desse ano. Eu estava passando por um processo interno, assim, muito difícil, muito doloroso. E aí minha mãe veio me visitar aqui na minha casa e ela me trouxe uma boneca, que era a boneca que eu dormi muitos anos com essa boneca, abraçada com essa boneca quando eu era criança. E aí ela me trouxe essa boneca e falou: "Eu vou deixar ela com você para você se lembrar de quem você é". E aí, quando eu li isso aqui, sabe, que falou que a boneca serve como talismã, que são lembretes do que é sentido, mas não visto, do que existe, mas não é de evidência imediata, eu me lembrei muito dessa boneca que voltou para mim, sabe? Aí foi uma recordação muito querida. Mas, enfim, vamos lá para a quarta tarefa, encarar a megera selvagem. E aí é nessa parte da história que a Vasalisa encontra a Baba Yaga, que é a mulher selvagem sob o disfarce da bruxa, que ela vai mostrar um outro caminho, né? Vai familiarizar a Vasalisa com o mistério, com a estranheza, com a alteridade do selvagem. Essa Baba Yaga, ela assusta, ela é assustadora, porque ela própria representa o poder da aniquilação e o poder da força da vida ao mesmo tempo. Então, essa mulher, essa bruxa bem feia, misteriosa, animalesca, ela vai trazer essa dimensão do selvagem. Eu queria até perguntar a Raquel como que ela vê a Baba Yaga, porque tem inclusive uma parte que me deixou até uma dúvida mesmo, porque a Clarissa ela fala que a Baba Yaga, essa representação da casa dela, que é uma casa ali toda construída com ossos, com restos de animais, essa casa pertence ao mundo animal e a Vasalisa precisa desse elemento na sua personalidade. Então, o que seria assim, esse elemento do mundo animal na personalidade? Como que você veria isso, Raquel? Eu acho muito interessante essa sua pergunta, isso que você trouxe, porque assim, a gente tem que entender que, é claro, livros são vários contos que, de alguma forma, traz aspectos do arquétipo mulher selvagem. Quando ela fala ela traz até outras expressões, né, outras palavras que vão de encontro com o que você trouxe,
dessa coisa do instintivo, do visceral, dessa coisa que está muito ligada aí àquilo que é do mundo animal. O que eu compreendo, que ela traz assim, pensando na Baba Yaga, seria esse lado nosso que foi perdido dentro dessa sociedade que a gente vive, que supervaloriza a razão, a linearidade, a expansão. Então, é esse contato com aquilo que é de mais íntimo nosso. É essa intuição que ela coloca aqui como algo que pertence a todas as mulheres. Ela vai, inclusive, falar sobre a linhagem matrilinear, sobre o quanto que a gente carrega dessa força instintiva, dessa força animal, dessa força da mulher selvagem, que ela faz aí em vários momentos a comparação com os lobos, né? Que vai passando de uma mulher para outra e que, de uma forma ou de outra, a gente perdeu. E agora a gente está resgatando esse, vamos colocar aí, entre aspas, esse poder que a gente traz conosco. Então, a Baba Yaga aqui, para mim, ela é uma representação da mulher selvagem, do arquétipo da mulher selvagem, só que ela é uma faceta do arquétipo da mulher selvagem que é exatamente, muito ligado com a que sabe, né? Esse lado nosso que sabe, esse nosso lado que é velho. E é velho porque vem de uma linhagem, é velho porque eu já nasço com ele, venho com uma potência muito grande de criação, de intuição, de sensibilidade para aquilo que é relacionado com a nossa alma. E aí, alma aqui, estou colocando como aquilo que é próprio nosso, como aquilo que está mais perto do nosso self, daquilo que está relacionado com o nosso si mesmo, que é o que define, e aí define também não é como algo estático, mas é algo que traz uma forma, faz um desenho de quem é a Melissa, faz um desenho, uma forma de quem é a Jéssica, quem é a Raquel. Então, é só com esse aspecto da mulher selvagem, com a Baba Yaga, nesse conto aqui, que a gente consegue encontrar esse nosso lado que foge do normal, que vai para uma coisa estranha, desconhecida, que foge do que a gente aprendeu que deveria ser. E aí a Baba Yaga, ela vem muito desse lugar subterrâneo mesmo, né? Do escuro, do inconsciente, daquilo que a gente só tem consciência, só vem para a nossa vida depois de uma iniciação, depois de uma travessia, depois de adentrar uma floresta escura. E aí tem uma parte bonita que ela fala na página 110. Vasalisa começou com o que poderíamos chamar de personalidade normal nivelada. Eu acho ótimo isso. Quando ela fala começou a jornada, que a gente já falou um pouco sobre isso de ser inocente, deixar a madrasta mandar nela, de obedecer tudo que as filhas também queriam e achar que isso era o certo, né? E aí ela fala, e é exatamente esse excesso de normalidade que vai nos contaminando até que tenhamos uma vida rotineira e sem vida, sem que fosse isso o que realmente pretendêssemos. Essa situação estimula a negligência para com a intuição, que, por sua vez, produz a falta de luz na psique. Precisamos, então, fazer alguma coisa. Precisamos sair pela mata adentro, ir procurar a mulher apavorante, que é a Baba Yaga, no caso, que é esse lado nosso estranho, que é esse lado o que é visceral, o que está ligado com o mais íntimo nosso e por isso tão distante, porque a gente sempre está se espelhando na relação com o outro. E se não, um dia, quando estivermos andando cabisbaixo pela rua, uma tampa de esgoto pode se abrir. De repente, nós seremos agarradas por algum ser inconsciente que nos jogará de um lado para o outro como um trapo. De brincadeira ou não, na maioria dos casos não, mas como um bom resultado. Ou seja, esse processo, assim, uma hora vai acontecer também. Nem que seja quando se abrir uma tampa de esgoto, mas é melhor que a gente consiga fazer essa travessia, entrar nessa mata e assumir que a gente não é dado, a gente não é algo fixo, a gente não é aquilo que foi colocado para nós nessa caixinha. Te dei isso, agora você é isso, agora você tem que seguir essas regras. Não. Os símbolos que fazem parte da imagem da Baba Yaga são símbolos tão estranhos
que é esse nariz para baixo, esse queixo para cima, verruga, a casa dela totalmente... Tem uma descrição, eu não sei aonde, da casa dela, que é uma casa assustadora, vamos colocar assim, né? Porque é para causar um estranhamento, é para chocar com esse excesso de normalidade. Eu acho que culturalmente nós mulheres somos muito definidas por imagens externas de você é isso, são etiquetas que vão colocando na gente. Essa ideia de abrir a tampa do esgoto, às vezes tem que ser pelo esgoto mesmo, da gente ver que essas etiquetas não servem mais, ou que a gente pode escolher umas e não outras. Passando agora para a quinta tarefa, que é servir o não racional. Eu acho que essa é a tarefa mais difícil para mim, pessoalmente, porque eu acho que é muito difícil, principalmente para mim, assim, que sempre fui uma pessoa assim muito acadêmica, né, muito assim foco, né, e tal. E aí de repente vamos seguir o que não é racional, vamos entrar numa outra lógica de pensamento diferente, né? E é quando a Vasalisa tem que limpar a casa da Baba Yaga, ela vai lavar as roupas, seria, sei lá, um símbolo de limpeza e purificação, né, da psique. Ela vai depois varrer o chão, e aí essa ideia de que a mulher sábia mantém seu ambiente psíquico organizado, né? Então essa casa da Baba Yaga, que é assustadora, ela também tem uma certa ordem. E aí, por causa disso, ela consegue cozinhar para Baba Yaga e acender esse fogo criativo e tudo mais. E aí o que eu queria te perguntar especificamente, Raquel, que é essa questão, se a gente pode fazer um link entre essas tarefas, né, essas ideias de purificação e tudo mais, com o ciclo das mulheres, especificamente o ciclo menstrual, que eu sei que é uma coisa que você trabalha muito. Você acha que é possível ver essa tarefa como um jeito da gente olhar também para o nosso ciclo menstrual e pensar nessas ideias de observar, purificar e criar o fogo? Como é que você veria isso? Ou eu estou viajando? Eu não tinha pensado nisso, mas eu acho que sim. Parece que essa tarefa ela é dividida em subtarefas, que é possível, pensando que o nosso ciclo ele acaba nos fazendo entrar num processo. Quando você está menstruando, você precisa de ir para sua casa interna, olhar para sua casa, varrer a sua casa, como ela coloca aqui numa das tarefas, é você organizar, você colocar cada coisinha no lugar, é limpar essa casa que você vive. Mas também tem uma parte aqui que ela fala, né, das roupas, e aí ela vai falar um pouco da persona, né? A roupa como um símbolo da persona. E aí a persona, na teoria analítica, a gente pode pensar como uma máscara, como o que a gente quer se mostrar para o mundo. E aí tem uma série de questões, a questão que a gente só mostra o que a gente quer, quais são as máscaras que a gente escolhe para esconder determinadas coisas, mas também tem um outro aspecto da persona, e é o que eu quero trazer aqui, e que inclusive ela também coloca, eu vou até ler uma parte dela aqui, ó, de 115. A persona é o significante exterior, a manifestação exterior de comando. Ou seja, a gente também pode pensar na persona aquilo que a gente mostra para o mundo. E aí, quando a gente vai pensar como que o nosso ciclo trabalha constantemente essa relação, o interno com o externo. Ora, eu vou no pré-menstrual e na menstruação olhar para minha casa interna, separar trigo do joio antes do período pré-menstrual, que é quando a minha madrasta, as filhas da madrasta estão ali o tempo todo dizendo que não vai dar certo, não é capaz, não é para você, não pode, não, muitos nãos para nós, né, assim, que a gente precisa de separar. Peraí, o que é importante, o que de fato eu preciso de tirar da minha casa, de limpar. Então, o período pré-menstrual seria isso, essa organização, esse momento em que você tá cuidando, você tá vendo o que vai ser jogado fora e o que não vai ser, não é nem jogado fora, né, assim, mas o que aquilo não te serve mais, que aquilo você precisa de transmutar, você precisa de deixar ir. E aí, no período menstrual, é esse momento realmente que você se esvazia. E aí tem uma coisa muito bonita que está escrito aqui, quer ver? Que aí eu quero fazer essa analogia aí da menstruação com essa parte de lavar a roupa, né? Que ela fala que é um processo de purificação, né? Lavar alguma coisa é um ritual de purificação. Ela fala isso na página 114, né? Na página 115, ela fala também ainda sobre a roupa, que é o seguinte:
Lavar a sua roupa é uma metáfora através de qual aprendemos a perceber e adotar essa combinação de qualidades, bem como a saber como esperar, consertar e renovar essas qualidades pela purificação, a lavagem das fibras do ser. E ainda tem uma outra parte aqui, a iniciada verá, a iniciada no caso é a vassalisa, né? Como são feitas as costuras da persona. Aí as costuras é aquilo que está bem escondidinho, né, na roupa, assim, a gente pode ver a costura da roupa, mas a gente vê a roupa, a gente vê o todo, né? A gente não vê só a costura. A costura ali eu li como o que está entre linhas. Isso que está entre linhas é o que está ligado com a casa interna, com aquilo que é único. Então, quando a gente pensa em lavar as roupas, que é um momento de purificação, que é um momento de limpeza, em que a iniciada vai ver essas costuras, vai ver o que está entre linhas, que a gente pode relacionar aí com a menstruação. A gente também pensa que ela está se preparando, ela está cuidando dessa roupa que ela vai vestir, aí fazendo a analogia da roupa com a persona, ou seja, como eu vou me apresentar para o mundo. E aí ela continua o processo, é o período pré-ovulatório e a ovulação, que é quando ela começa a sair do casulo, né? Quando ela já renasceu e está se expandindo e indo para o mundo. Agora ela está indo para o mundo com uma roupa limpa, com uma roupa que ela já sabe quais são as costuras, né? Eu não tinha pensado nisso, Melissa, eu achei super interessante de você trazer isso, porque não tem como a gente falar da nossa persona, ou seja, como a gente se apresenta para o mundo, se a gente não fala como é a nossa relação com a gente. É uma coisa que está totalmente ligada uma com a outra. A gente precisa de fazer o retorno ao lar, a gente precisa encontrar o nosso fogo interno, essa potência criativa, para então conseguir colocar a roupa que a gente mais se identifica para ir para o mundo. Ela não está ainda usando a roupa, vamos colocar assim, ela ainda não está indo para o mundo, ela está no momento de entender o que não faz mais parte dela, o que ela não quer mais, o que ela precisa de deixar ir para passar por esse processo, né, para ser iniciada. Então, gente, vamos aproveitando aí o gancho das tarefas, a sexta tarefa, que é separar isso daquilo, né? Que a Baba Yaga vai pedir a Vasalisa para separar o milho mofado do milho bom e para separar as sementes de papoula do estrume. Com isso, na verdade, a interpretação que a Clarissa faz é sobre a questão do discernimento mesmo, né? A nossa intuição, ela vai realizar essa separação. E eu acredito, assim, que esse discernimento não seria sobre essa ótica da cultura, que define previamente o que é bom, é mal, o que é bonito, o que é feio, mas um discernimento próprio mesmo, autêntico, que parte de nós mesmas, né? Esse discernimento que você vai aprender ali a identificar o que serve e o que não serve para você. Seria isso, Raquel? O que você interpretou dessa parte? O que vai alimentar o meu fogo, isso acontece na nossa vida o tempo inteiro, né? Só que do outro lado do inconsciente, a gente não tem a gente tem consciência que isso já está sendo feito. Isso já está sendo dividido, está sendo separado, o que serve e o que não serve, o que é bom e o que não é, para o nosso desenvolvimento. Ao mesmo tempo que é muito difícil conseguir separar o que serve e o que não serve, e às vezes a gente se perde nisso e repete um comportamento distorcido, repete condicionamentos que, na verdade, não alimentam o nosso fogo, pelo contrário, só apagando. A gente também pode pensar que é esse inconsciente, que é essa... que eu estou falando de inconsciente aqui, mas a gente pode pensar no self selvagem, que a gente pode pensar essa mulher, essa Baba Yaga, que está sendo nossa professora, falou assim, peraí, você ainda precisa aprender mais. Então, vamos. Então, acho que isso é interessante a gente pensar, né? Acho que isso não faz a gente desistir da gente, porque a vida não desiste. E aí a gente vive várias situações semelhantes, problema, raiz, aquilo que toca o nosso trauma, o nosso medo, porque tem que tocar, porque tem que cutucar, porque é só assim que faz a travessia. Eu não sei se eu fugi um pouco do tema da tarefa 6, mas eu acho que esse processo de diferenciar o que é e o que parece ser
é o que ela traz muito nessa tarefa, essa escolha consciente. E a gente só consegue entrar em contato com essa escolha consciente quando a gente entende esse processo de que existe uma força muito grande que está ao nosso favor. Esse arquétipo da mulher selvagem, o self selvagem, o inconsciente, né? A gente pode dar vários nomes para falar da mesma coisa. Ele está só querendo trazer informações. Aqui, deixa eu te contar sobre o seu relacionamento, isso aqui, deixa eu te mostrar isso, porque ele já vai discernindo o que é bom e o que não é. E isso aparece no nosso ciclo. Você pode sangrar não sei quanto tempo para te mostrar que alguma coisa está morrendo. Você pode ter um ciclo irregular no momento, não tem um ciclo certo, não existe isso. Existe a ciclicidade no próprio ciclo, né? A gente não precisa ter 28 dias de um ciclo para ele ser um ciclo saudável. Mas existe também um desequilíbrio, muitas vezes, que vem mostrar para a gente, o nosso inconsciente, self, já está mostrando, olha aqui, isso não é bom para você. Quando ele fala, olha que isso não é bom para você, já houve essa separação, né? Já houve esse discernimento. Só cabe a nós aceitar. Alguma coisa eu estou alimentando na minha vida que já não faz mais parte da minha vida, porque eu estou me autodestruindo. Isso vai aparecer nos sonhos, vai aparecer no ciclo, um ciclo irregular, um ciclo que tem muita cólica, um ciclo que às vezes você fica muito tempo sangrando, e tá tudo bem, isso não tem problema nenhum. Isso tudo faz parte desse processo da gente aceitar que essa separação ela já acontece no nosso inconsciente porque ele está ao nosso favor. Cabe a nós escolher a partir desse discernimento que já foi feito internamente, inconscientemente, lá no escurinho da nossa psique, onde mora essa mulher selvagem. Tem muita coisa para refletir aí, assim, acho que você realmente agregou muita coisa para essa discussão. Acho que só uma psicóloga mesmo que consegue analisar do jeito que a Raquel analisa, porque a gente dá conta até certo nível, mas a psicóloga aprofunda mais. Gente, isso é muito profundo, isso que você falou. Meu Deus. O equilíbrio é uma coisa dinâmica, né? Acho que a gente tem essa ideia de que equilíbrio é uma coisa parada, mas não é, né? Para uma coisa ser equilibrada, tem que ter duas forças se mexendo o tempo todo, né? E às vezes a gente não quer que as coisas se mexam, mas elas vão mexer, não tem como, né? A gente está vivo, né? A gente está em movimento. Então vamos para a sétima tarefa, que é perguntar sobre os mistérios. Nessa tarefa, ela vai acontecer depois que a Vasalisa termina de realizar todas as tarefas que a Baba Yaga pediu, de fazer comida, limpar a casa, e ela existe as sementes de papoula e o milho mofado, e aí ela, assim, né, o que a Baba Yaga vai fazer agora, né? Não vai mais matá-la, que era o medo que ela tinha. Mas aí ela se sente confiante, né? A impressão que eu tenho na história é que ela se sente confiante para perguntar algumas coisas para Baba Yaga, de o que é que acontece dentro daquela casa, né, daquele espaço. E ela pergunta sobre os cavaleiros, né, o cavaleiro de negro, vermelho e branco, e a Baba Yaga responde, né, que eles simbolizam essas questões do nascimento, vida e morte, né, ou seja, o cavaleiro do alvorecer, né, da noite. Então, a Vasalisa vai ter esse conhecimento dessa ideia da vida, morte e vida. E depois, ela pergunta sobre as mãos que pegam no milho. E a Baba Yaga não responde. Ela não pergunta, na verdade, né? Ela fica com vontade de perguntar, mas ela não pergunta. Então, aquela ideia de que, às vezes, a gente tem que entender que algumas coisas não devem ser perguntadas, né? Que existem coisas que são mistérios e que a gente tem que aceitar esses mistérios. E essa foi uma coisa que eu aprendi muito com você, Raquel, assim, tanto quando eu fiz o curso, né, quanto como eu fui na sua vivência, que é aceitar que as coisas são um mistério mesmo, e que a gente não precisa entender tudo racionalmente, né, que tem coisas que vão ter explicação, como, por exemplo, a história dos cavaleiros, mas que vai ter coisas que a gente vai experienciar que é um mistério, e ok, conviver com o mistério, tudo bem, nada vai acontecer, a vida segue, e a gente aprende com o mistério também, né? A gente não aprende só com o racional. E é interessante que a Clarissa conta, né, que ela perguntou a uma contadora de histórias sobre essa história da Vasalisa, e ela perguntou assim, como que a Vasalisa simplesmente sabe que ela deve parar de fazer perguntas?
E aí a velha responde: existem coisas que ninguém pode saber. Mas eu senti que isso não é como uma coisa negativa, né? Não é assim, esse é o conhecimento proibido, que você não deve entrar. Mas que o universo é esse lugar dos mistérios mesmo. Então eu queria, Raquel, que você falasse um pouquinho sobre essa questão dos mistérios e essa questão de que a boneca, né, e a Baba Yaga, elas são as mães selvagens, né, que ajudam a gente nessa trajetória. Ô, gente, eu queria só dar um depoimento. Como aluna da Raquel, eu escuto a voz da Raquel na minha cabeça várias e várias vezes. O feminino é o mistério, é o mistério. Gente, Raquel, eu escuto sua voz na minha mente. Que bom, ai. Eu queria fazer trazer assim, uma reflexão também sobre isso, que é muito importante o quanto que é fácil a gente reproduzir o que a gente aprendeu numa sociedade patriarcal, que valoriza o racional, que estimula que a gente esteja sempre na linearidade, que desvaloriza a vulnerabilidade, que pede sempre por solução e, às vezes, cria as dores e os problemas para também conseguir te dar uma solução. Cria muita solução e também vai criando muitos problemas para conseguir vender essa solução, para conseguir fazer com que a gente busque por essas soluções que são, na verdade, soluções que estão exigindo um jeito de ser para encontrar a resposta. E é esse jeito de ser que é o que nos prende, é o que coloca, o que tenta fixar a vida e universalizar uma experiência que é singular, né? E aí isso é forte, a gente vive muito isso por causa da sociedade que a gente está. Então, quando a gente às vezes tenta desconstruir, muitas vezes a gente está, na verdade, só reproduzindo essa lógica que eu falei, né? Então, quando eu falo feminino é um mistério, eu falo porque eu tive que aprender isso muito na marra, e é constante, o tempo inteiro, até hoje, porque mesmo trabalhando com mulheres, mesmo buscando por ferramentas que vão estar aí valorizando essa linguagem do inconsciente, seja os sonhos, o ciclo, o corpo, a escrita, até a literatura, eu acho que é algo que mexe com a gente, que afeta a gente de um jeito, né? Mas ainda assim, a gente às vezes pode se perder e estar o tempo todo ali buscando pelas respostas, buscando por uma solução que fecha. E aí a Baba Yaga, a sábia, ela traz exatamente essa ideia do limite do saber, no sentido que ela está mais perto da morte do que da vida, né? É um símbolo da sabedoria. E a sabedoria, por estar mais perto da morte, e aí vamos pensar aí a morte como símbolo daquilo que a gente não sabe depois. Ao mesmo tempo que a maior certeza que a gente tem é que a gente vai morrer, a maior incerteza é o que vem depois. A gente tem muitas narrativas aí, principalmente no campo religioso, para explicar o que tem depois da morte. Mas ninguém sabe de fato. De fato, ninguém sabe. Então, pensar que a Baba Yaga ou uma imagem de uma anciã que traz essa da sabedoria, é esse limite entre o quanto eu já sei, porque ela é sábia, ela viveu muito, ela é uma velha que tem muita bagagem, muita história, mas ela está muito perto da morte, que é essa transição do que já sei, do que já vivi muito, para um campo totalmente desconhecido. Então, aí, por que eu fiz essa introdução aí para falar do sétimo? E aqui ela fala da importância da pergunta e de viver nessa pergunta e saber que tem pergunta que você não vai ter resposta, porque não é para ter resposta. Porque se você tem a resposta, você não entra na mata, né? Você não entra na floresta fechada. Você precisa de ir com um punhado de incerteza e, às vezes, voltar com mais 3 punhados de incerteza para você ir percebendo aonde é mais confortável estar, do desconhecido. Eu acho que esse conto ele diz muito sobre aposta mesmo. Tanto é que o conto, a gente vai ver isso mais para frente, ele acaba com uma morte. Ou seja, ele diz de algo que vai recomeçar.
Então, essa ideia de que entender que nem tudo é respondido é entender que nada é dado, que nada é fixo, que tudo se movimenta o tempo inteiro e que viver o feminino, né, entrar em contato com esse mistério, é aceitar essa humanidade em nós, é aceitar esse limite que é posto para que a gente possa, inclusive, confiar nessa pergunta que a gente não vai ter resposta. É realmente uma pergunta que nos direciona. E aí, fala assim, direciona para alguma resposta? Não, só te direciona para um caminho. Esse caminho tem um lugar de chegada? Que aí a gente pode pensar que seria uma resposta? Pode até ter, mas o ponto de chegada também é o ponto de partida. Né? E aí, última coisa que eu queria falar dessa tarefa é que talvez, isso é uma percepção, não sei, a pergunta certa não era assim, do que perguntar, né? Talvez seja a questão que era só perguntar. Podia ser qualquer coisa, sabe? Podia ser qualquer pergunta, mas o importante era perguntar, ao invés de sair correndo. O importante é estar ali e saber o limite dessa pergunta. Estou aqui, estou para jogo. Quando eu pergunto, eu me abro para o diálogo. Tenho que saber quando esse diálogo ele acaba no sentido de que ele fica ali na reticências, né? Eu acho que seria um pouco isso, assim. Então, aí, após as perguntas feitas e as perguntas não feitas, a gente tem a 8ª tarefa, de pé nas 4 patas, que é o momento em que a Vasalisa ela vai finalmente sair da casa da Baba Yaga e fazer esse retorno ao lar. Mas a Baba Yaga vai dar para ela, então, uma caveira com uma luz incandescente, e ela, de posse dessa caveira acesa, esse momento ela meio que se investe de um poder, né, de uma sabedoria, e ela vai retornar por essa floresta de uma forma muito diferente como ela entrou. Ela entrou muito temerosa, né, sem saber para onde ir, guiada ali pela sua intuição, e ela volta realmente com essa nova luz, ela enxergando as situações da própria vida dela com essa nova luz, que seria aí a luz de uma sabedoria, de uma ancestral sábia, né, como é colocado aqui no texto. A Clarice fala o seguinte: quando a mulher chegou a esse ponto, ela conseguiu largar a proteção da sua própria mãe, boa demais interior, aprendeu a esperar a adversidade no mundo externo e a lidar com ela num estilo forte, ao invés de complexo. A Vasalisa investida aí desse poder, desse legado, né, das duas mães. Primeiro a intuição, que é do lado humano, né, e esse conhecimento por parte da mulher selvagem, né? Aí, como que você colocaria isso, Raquel? Esses dois legados que ela recebeu, esse simbolismo da caveira incandescente? Ela consegue esse fogo, ou seja, essa força criativa, porque ela fez uma travessia. Esse processo que ela está voltando para casa da madrasta, para mim, seria esse momento, uma maneira que eu vejo o conto também, é um momento que ela vai para o mundo, né? Por mais que a casa dela, agora, né, nessa etapa, é o processo de sair. Então tá, eu fiz tudo isso aqui, agora eu preciso de voltar, de ir adiante, né? Eu preciso de encarar também a madrasta e as filhas. E aí encarar de um jeito diferente, porque antes eu tomei consciência. Quando a gente toma consciência de um comportamento, né, dentro de nós, de uma tendência que nos prejudica o nosso movimento, que não deixa que a gente vá adiante, é fundamental a tomada de consciência. Né? É o que faz a gente entrar na mata, percorrer todo um caminho de incerteza, ouvindo só a boneca, encontrar a megera, né? Que coloca que muitas vezes encontrar essa deusa megera, para depois também de uma forma mais consciente, amorosa, e sabendo quem é a madrasta dentro de nós, a filha, fala, olha, aqui não, tá? Ou seja, a gente vai ter uma relação diferente,
com esse nosso lado. Fogo é isso, ao mesmo tempo que ela pega esse poder, e esse poder que faz com que ela volte e encare o seu inimigo interno, né? Mas lembrando que ele é muito importante existir. É nesse momento que ela consegue. Ela já está fazendo, ela foi iniciada, né? Assim. Então, imagine só como seria se a gente conseguisse passar por todo esse processo, pegar fogo na mão e falar assim, então, calma aí, isso é meu, isso é conquista do meu processo, isso é o resultado de uma história que eu conto, que eu vivo. E é isso que, inclusive, que alimenta esse fogo, que vai me fazer voltar para minha casa, que eu tenho um pouco de medo dele, e medo desse fogo é medo do poder também, eu vejo um pouco isso, assim. Ela tem medo dessa potência que ela tem, mas tá com medo, vai com medo mesmo, é isso. E ela vai com medo mesmo, mas ela tá ali percebendo a riqueza que ela tem nas mãos, né? Tudo isso que ela vive é doloroso, não é fácil lavar a roupa, separar tudo que tem que ser separado, encarar a megera, né, a deusa megera, a Baba Yaga, o estranho em nós. Porque a gente está contando história, mas isso é um processo de transformação, ele é doloroso, porque reconhecer tudo isso em nós requer as escolhas que a gente já falou aqui, né? E aí a gente perde muito, a gente perde a mãe boa demais, a gente se sente sozinha, se sente com medo, e depois a gente vai entendendo que a gente tem muita coisa ao nosso favor, né? Esse medo é só, na verdade, a identificação com o passado e o medo do desconhecido que vem quando a gente pega esse fogo e vai viver, né? Vai resolver no sentido assim de entrar em contato de um outro lugar, agora não mais inocente, mas agora uma mulher que sabe da madrasta que tem dentro de si. Eu acho interessante esse medo que ela tem da caveira, né? A Baba Yaga passa para ela a caveira acesa, né? Então toda essa coisa. E ela tem medo, mas a caveira tranquiliza ela. Eu acho interessante isso, de que é o próprio conhecimento, né? Essa própria chama nos tranquiliza quando a gente tem coragem de olhar para ela. Igual você falou, enquanto a gente tem medo disso, é aquele medo de brilhar, né? Que eu acho que muitas mulheres se identificam com isso. Às vezes mulheres não têm medo do fracasso, né? Tem medo do sucesso. O que acontece se eu brilhar demais? E a nona tarefa, a última, é reformular a sombra, que é justamente quando a Vasalisa volta para sua casa e a caveira vai queimar a madrasta e as filhas, né, as filhas da madrasta, e a partir daí a Vasalisa vai ter uma vida longa e feliz. A Clarissa vai apresentar a caveira como essa representação da capacidade que a gente tem de discriminar uma coisa da outra, essa ideia da chama do conhecimento que faz com que a gente perceba o que é e o que não é. Ela até fala assim, a luz da caveira vê o que vê. E aí eu lembrei de uma coisa que eu sempre digo muito, a Jéssica morre de rir de mim quando eu falo no podcast, que é, quando a gente vê, não tem como desver. Né? Depois que ela viu a madrasta e as irmãs pelo que elas realmente eram, ela tem que enfrentar aquilo e destruí-las, né? Para que ela possa ter a sua vida plena, que a Clarice vai falando que, né, que essa questão da libido, como que a libido está ligada a isso, né? Sem ela, os aspectos mais desagradáveis da nossa psique vão ganhando maior protagonismo ao invés dos aspectos que a gente quer. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão aí de olhar para a sombra, sabe, Raquel? Esse final desse reconhecimento da sombra, mas não só de dizer, ela tá ali, mas de realmente ter um enfrentamento, né? De destruir aquilo e deixar outra coisa aparecer. Que é o que você falou aí, assim, tem hora que eu até brinco assim, gente, para que eu tô vendo isso? Eu não queria ver, eu queria poder ficar boa com a minha mãe, boa demais, mas é um processo que quando você toma consciência, porque assim, na verdade, a sombra, não importa se você queira ou não tomar consciência, você vai. Porque se a gente lembrar de tudo que a gente está falando aqui, né, desde o começo, o quanto que eu disse, existe essa força dentro de nós, que às vezes a gente acha que é só o lado sombrio da megera que quer acabar comigo, tem um lado meu que só quer fazer eu entrar em relacionamentos abusivos, que só quer fazer eu desvalorizar o meu trabalho, que só quer fazer eu atrair pessoas que me sugam, amizades que eu não sinto, que eu também tenho espaço, enfim.
Se a gente acha que só esse lado nosso, que ele tem que ser destruído, né? E que ele não tem uma função, a gente não se responsabiliza e a gente não dá conta de nem ter contato com esses aspectos, ou seja, quando eu falo ter contato, é trazer para a consciência, é iluminar essa sombra. Se a gente só vê isso como algo que está longe da gente, a gente quer que fique longe, a gente se perde e a gente demora a passar por essa iniciação, mas uma hora ou outra você vai vivenciar, porque a vida está ao nosso favor. Se fosse uma panela de pressão, a gente vai colocando, uma hora ela vai explodir. Uma hora vai vir. Tem um texto do Jung que ele fala uma coisa, o sentido é esse, mas eu não lembro exatamente a frase, mas é o seguinte: se você não tem consciência da sua sombra, é porque ela te tem. Então, se a gente não reconhece que tudo isso existe, né? Que eu tenho essa madrasta, que eu tenho as filhas da madrasta, né? Dentro de mim, se eu não reconheço esse aspecto destrutivo dentro de mim, é porque eu já estou sendo domada por eles. É porque eu estou lá bonitinha, inocente, limpando, lavando a roupa, cuidando de todo mundo, colocando um fogo para elas serem aquecidas, né? Então, a sombra, a gente precisa ter essa consciência, né, da nossa sombra, saber aonde que ela está, porque senão ela já domou a gente já está vivendo nela. E por isso que quando a gente busca muito a luz, busca muito o resultado, já quer resolver alguma coisa, ou vem com essa positividade, né, que hoje em dia o povo fala positividade tóxica, que é não, mas vamos ser felizes, vamos ser que... E aí você vai colocando a sombra lá para debaixo do tapete, vai escondendo, e a sua panela de pressão vai chiando, e não quero contato com isso. A gente perde contato com tudo, porque é a madrasta, são as filhas que têm a chave para eu abrir a porta, para eu entrar e pegar o meu potencial ali, né? Pegar o meu fogo criativo. Então, o contato com a sombra, ele é fundamental para que a gente possa entender a nossa intuição, porque a gente vai vendo um padrão de comportamento acontecendo. O sonho, né, por exemplo, que eu contei para vocês, é um exemplo. Mas aí vem uma outra coisa que é complexo, que é nunca devemos achar que a gente já sabe tudo sobre a nossa madrasta ou tudo sobre o que tem na nossa sombra, porque aí a gente já está errando na 7ª tarefa, que é achar que a gente sabe de tudo. É muito importante isso para a gente que busca, né, uma compreensão de nós mesmos. Que esse contexto que a gente trabalha com a morte, né, nesse livro, é a morte de que algo ressurge. E é um fogo que transmuta. É a potência criativa que está transmutando esses aspectos, me privam, que me barram, que me limitam. E isso é feito sempre, diariamente, sabe? Porque essa força, ela está aí, só que ela vai diminuindo. Ou mais que isso, você vai deixando ela existir de um jeito em que ela não domina. Se torna algo que faz parte, mas não te domina. E Jung fala uma coisa muito bonita, que é quando você estiver com medo, convide-o para tomar um café. Chama ele, vem cá, senta aqui comigo, vamos tomar um café junto, vamos falar sobre isso aí que está rolando. Isso é um jeito da gente transmutar com o fogo, né? Fogo que vem e queima a madrasta e as filhas. Nessa ideia da morte que traz um renascimento e que depois vai trazer a morte. Só deixar isso claro, assim, que acho que todos nós que buscamos pelo autoconhecimento, a gente corre às vezes o risco, né? A sombra do autoconhecimento é achar que a gente sabe tudo sobre nós. E aí a gente cai na tarefa principal, que é ter consciência do nosso limite, né? Ter consciência da importância da pergunta, porque é a pergunta, é a sombra, é o não saber, é o vazio, é a floresta, né? A mata escura, só com essa tocha que me possibilita dar um passo adiante, né? No final do capítulo, a Clarissa vai falar sobre como a gente consegue, né,
ouvindo a nossa intuição, entrar em sincronia, né, com esses nossos ciclos internos, e como que isso faz com que a gente consiga ouvir as vozes das nossas mães selvagens, seja ela a Baba Yaga, ou seja a boneca, que a gente começa a conseguir viver de acordo com isso, e que isso nos faz escolher pessoas melhores para nossas vidas, né, pessoas, e ela fala que não apenas companheiro ou companheira amorosos, assim, mas amigos, pessoas que nos rodeiam, que são as pessoas que estão ali por nós, que se envolvem com as nossas coisas, né? Então, acho que às vezes a gente se perde nessa ideia de que se a gente for a gente mesmo, quem a gente realmente é, a gente vai ficar sozinho, ninguém vai querer ser nosso amigo mais. Mas eu acredito que ela fala razão. Às vezes aquelas pessoas que te abandonaram por causa que você fez uma coisa, eu falei não, a pessoa foi embora. Amigo não conversa mais comigo. Mas a gente começa a encontrar as pessoas que realmente ressoam com a gente, né? Então é uma questão de a gente encontrar o pertencimento, né? Quando a gente se pertence, eu tenho a impressão de que a gente consegue pertencer a algum lugar. Jéssica, você quer fazer alguma consideração final antes da Raquel? Então, gente, para encerrar aqui minha fala, eu achei bem interessante, né, a forma como esse conto ele vai trazer essa ideia, né, de consultar o nosso self instintivo, e aí ela traz por meio desses aspectos, né, o self boneca, o self Baba Yaga, a caveira incandescente. Clarice, ela traz de forma muito clara essa maneira de reforçar o vínculo com a nossa intuição, de forma que a gente não permita que ninguém reprima nossas energias de vida, nossas opiniões, pensamentos, ideias, valores, conceitos morais e nossos ideais. Então, assim, eu achei que a leitura foi maravilhosa, mais enriquecedora ainda com as interpretações de vocês, sobretudo a presença especialíssima hoje da Raquel, que trouxe revelações incríveis. A Clarissa já, para mim, assim, ela tem hora que eu leio, eu fico assim, gente, mas a Clarissa tá me conhecendo demais, porque ela tá falando de umas coisas que tem tudo a ver comigo, e aí a Raquel aponta mais coisas ainda, então, assim, para mim foi maravilhoso essa leitura, e tenho certeza também que para as pessoas, né, para as ouvintes, sobretudo, que vão escutar esse podcast, e só tenho a agradecer a participação da Raquel, sua contribuição maravilhosa. Então agora, Raquel, um convite para você fazer as suas considerações finais. Quero agradecer mais uma vez, assim, pelo carinho de vocês, pelo convite. Eu fico muito, muito honrada de participar, de ter essa troca, né? Eu acho que a cada leitura a gente vê mais coisas, a gente entende mais alguns processos que a gente está vivendo. E aí, quando a gente lê com outra pessoa, né, ouve o que a outra leitora trouxe, é muito interessante, porque é onde toca, né, cada uma de nós. E às vezes uma coisa vai ficar muito mais forte para mim, porque tem sentido para a minha experiência, para a minha história, para o momento que eu estou vivendo. E às vezes também passa batido algo que vai ser super importante, até para esse processo que eu estou vivendo, só que eu não percebi. E aí, quando eu ouço, né, a leitura de outra pessoa, que aqui no caso é da Melissa e da Jéssica, né? Aí eu vou percebendo coisas que eu não estava vendo, né? Então, essa troca ela é muito bonita, porque a gente vai compartilhando afetos, né? A gente vai se tocando com aquilo que nos tocou. Eu acho muito rico isso, eu gosto muito, e pensei em várias coisas aqui que eu não tinha pensado com o que vocês trouxeram. Mulheres em Contexto. Você pode discutir com a gente. Comente o que achou do nosso episódio no Instagram, mulheres_em-tempo, ou envie a sua opinião para o nosso e-mail, mulheresemtempo@gmail.com. No próximo programa, nós ampliamos esse debate. Parece que a discussão sobre maternidade e amores incômodos no episódio passado, onde falamos do livro da Helena Ferrante, mexeu fundo com as ouvintes. Rolou compartilhamento e comentário com emoticon só. Mas a gente vai mandar um beijo aqui pra Kimberly Kelly, que tá sempre nos acompanhando e perguntando sobre os próximos episódios. E pra Luana Carvalho, que foi amiga de infância da Jéssica. Reconectou aí com o podcast, dizendo que tava com mulheres que correm com os lobos parada na estante há tempos e que agora vai ler. Inclusive, a gente ouviu um monte de histórias assim. Então você aí aproveita para tirar o livro da prateleira e vem discutir com a gente. Próximo tempo.
No próximo episódio, vamos discutir uma das minhas autoras favoritas, a Ursula Le Guin. O livro escolhido foi o muitíssimo premiado e aclamado Os Despossuídos, que vai falar do choque entre duas sociedades bem diferentes e não tão distantes assim da nossa. Se você quer saber mais sobre Mulheres em Tempo, acesse o nosso site www.mulheresemtempo.com.br. Lá você encontra informações sobre os livros que escolhemos para discussão, os links para nossas redes sociais e mais um pouco sobre as irmãs por trás desse projeto, Melissa e Jéssica de Sá. Esse podcast foi editado por Melissa de Sá e a música que você ouve é Storybook, de Scott Holmes, liberada pela licença Creative Commons.